Eu declaro aberta a sessão de número 7.522 do dia 8 de setembro de 2021, sessão presencial. Antes de iniciar, eu cumprimento a todos os nossos juízes. Boa tarde ao Almirante Barros Coutinho. Eu, nesse momento, coloco em discussão a ata da sessão anterior. Caso algum juiz tenha algum comentário, eu peço que se manifeste. Não havendo nenhuma manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior e passo a palavra à senhora secretária para dar início à pauta do dia. Tribunal Marítimo. Processo em pauta para julgamento na sessão do dia 8 de setembro de 2021. Sessão presencial. Pauta do dia. Processo número 33.643 de 2019. Relatora, senhora juíza Maria Cristina Padilha. Revisor, senhor juiz Átila Lancori. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra. Antônio Carlos Ferreira Amaral, comandante. Alacide da Cruz Farias, chefe de máquinas. E com representação e aditamento da Procuradoria Especial da Marinha, contra. JF Oliveira Navegação Limitada, proprietária do rebocador. Palavra com a senhora juíza relatora, juíza Maria Cristina. Senhor juiz-presidente, senhores juízes, como já anunciada, trata-se agora de um aditamento por sugestão do tribunal, a representação primeira da PEN, que foi apenas contra o comandante e o chefe de máquina, e o tribunal acompanha, na forma do voto da relatora, retornou os autos à PEN para que ela reavaliasse no sentido da possibilidade, se fosse o caso, de constar no polo passivo a empresa proprietária da embarcação, a JF de Oliveira, posto que houve um embarque de 45 mil litros de combustível, quando o rebocador tem apenas a capacidade para 20 mil litros. Com isso, o rebocador adernou, naufragou parcialmente, teve poluição, mais ou menos 4 quilômetros do Rio Negro foi contaminado. Houve termos de multa, né, tanto pelos institutos de meio ambiente da região, como também a capitania lavrou o termo o auto de infração, estava me esquecendo. E esse acidente aconteceu, está capitulado no artigo 14, a linha A, aconteceu no próprio terminal da Chibatão, nas proximidades da praia de Chibatão. Não houve acidentes pessoais, tampouco poluição ao meio ambiente aquaviário. A embarcação foi resgatada. E agora a Procuradoria fundamentou como negligência por parte da empresa, imprudência e imperícia por parte da tripulação. A meu ver, senhor juiz-presidente, senhores juízes, agora a representação está em termos para ser recebida. Esse acidente, apenas para confirmar, aconteceu no dia 27 de agosto de 2018, durante a navegação pelo Rio Negro. Então, a meu ver, essa representação está em termos para ser recebida. Palavra com o senhor revisor, juiz Átila. Também entendo que a representação deve ser recebida para que prossiga na forma da lei, incluindo o novo representado, que é a armadura do navio. Em discussão? Pois não, juiz Átila? Eu confesso que quando eu baixei essa representação do Google Drive, eu só via a representação antiga, que ainda estava sem o nome, que não é essa que a juíza Maria Cristina leu, fazendo esse aditamento. Talvez seja melhor a gente verificar depois com calma por que não foi com esse aditamento. Só estava velho, eu vi errado
A nova não estava, tá? Muito obrigado, juiz Átila. Se o senhor quiser, eu tenho cópia da A nossa representação. diretora irá tomar as providências para verificar o que houve, inclusive para evitar que se repita. Importante que todo o processo esteja disponível para os demais juízes. Não havendo mais comentários, eu retorno a palavra à senhora vice-relatora, juíza Maria Cristina, para que apresente seu voto. Senhor juiz-presidente, senhores juízes, receber a apresentação do termo que se encontra para que prossiga na forma da lei. Palavra com o senhor revisor, juiz Átila, para que apresente o seu voto. De acordo com a relatora. Como voto, demais juízes? Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber a representação nos termos do voto apresentado pela senhora vice-relatora. Publicação do voto no processo número 33.643 de 2019. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 33.838 de 2019. Relator, senhor juiz Nelson Cavalcante. Revisor, senhor juiz Júlio Neves. Para o tribunal conhecer representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra. Rafael de Castro Oliveira, sócio da empresa proprietária do flutuante. Júlio César Jabur, técnico responsável pela queima de fogos a bordo. Felipe Herbert Vanderlei da Silva, engenheiro responsável por atestar as condições do flutuante. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Nelson. Senhor juiz-presidente, senhores juízes, estão vendo que é um processo de 2019. Nesses autos tratou de um incêndio em uma plataforma flutuante que foi construída para suportar uma queima de fogos lá na cidade de Maceió, no Réveillon de 2019 para 2020. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se é... Não, 2018 para 2019, desculpem. Essa embarcação de nome Cielo 4 era de propriedade de uma empresa chamada Cielo Pirotécnica Limitada, uma empresa sediada numa cidade chamada Simões Filho, na Bahia, e o sócio administrador, o senhor Ricardo Ferreira da Silva, conforme o contrato social que consta nos autos. O que é de relevante aqui é o seguinte: essa embarcação tentaram rebocá-la até a posição onde ela ficaria para a queima de fogos. Ela não conseguiu passar pela barra, num local que provavelmente o nosso presidente conhece, perto do antigo Clube Alagoinhas, lado da Pajuçara. E quando tentaram rebocá-la até o local definitivo, na praia de Ponta Verde, do lado da Jatiuca, tiveram dificuldade na passagem pela barra da Pajuçara. Tiveram que voltar com a embarcação. Quando o mar melhorou, por volta das 17 horas, já de 31 de dezembro de 2018, conseguiram levar a embarcação, e quando iniciados os fogos, houve um incêndio, que foi combatido com uma embarcação que estava de apoio. Pois bem, foram ouvidas várias pessoas durante esse inquérito, através de carta precatória expedida ao capitão dos portos de Minas Gerais, já que as pessoas são de uma cidade chamada Santo Antônio do Monte Verde, em Minas. E um deles era o proprietário da embarcação, o outro designado como técnico blaster, eu não sei o que é isso, mas deve ser o cara que faz explodir tudo, né? E eles disseram que provavelmente esse incêndio se deu porque os fogos, quando passaram a primeira vez, eles se molharam, e a caixa de papelão onde eles são construídos não suportou a explosão. Quando explodiu, parte do fogo então caiu em outros fogos antes do tempo, e aquilo provocou incêndio. Isso aí seria então um caso fortuito, etc, etc. Mas o que aconteceu que a PEN agora está oferecendo representação? Há um ofício dirigido pelo senhor capitão dos Portos de Alagoas ao presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural, datado de 31 de dezembro de 2018, na qual consta que, após análise da documentação de vistorias minuciosas, as embarcações não atenderiam às exigências para aquele uso, por terem seus convéses construídos em madeira compensada e flutuadores de polietileno, contrariando o que estaria estabelecido em um TAC, firmado por aquela instituição e o Ministério Público de Alagoas. Porém, a fim de permitir o evento, que seria de grande importância para a cidade, depois de terem se reunido com representantes do Ministério, do município e da empresa responsável pela queima de fogos, que teriam apresentado documentos atestando a segurança das embarcações, que serviriam como plataforma,
dizendo que esses artefatos pirotécnicos não teriam risco de incêndio, inclusive com o relatório do Corpo de Bombeiros, decidiu autorizar excepcionalmente o uso de plataformas se cumpridas 8 exigências. Entre elas, a distância entre as embarcações e a praia, a distância das embarcações entre uma e outra, o uso de embarcações de apoio capazes de impedir a entrada de embarcações no perímetro daquelas e capacidade de fazer o resfriamento dos convéses após a queima dos fogos e, se necessário, o combate com o incêndio. O encarregado do inquérito, seu relatório, resumiu os acontecimentos que eu narrei para os senhores e destacou que os organizadores do evento teriam sido alertados pela capitania quanto ao risco de provocar um incêndio, mas que, em resposta, teriam apresentado uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, em que um engenheiro naval atestaria, sempre os engenheiros navais, atestaria que o convés das embarcações suportaria a pressão e temperatura da operação de fogos de artifício. Destacou que, pelas fotografias juntadas à perícia, seria visível o descumprimento da exigência de colocarem uma chapa metálica sobre o convés, isolando o convés dos fogos. Ressaltou que os artefatos encapsulados em papelão teriam sido molhados durante o transporte, se romperam durante as explosões, sendo lançados horizontalmente na direção de outros fogos, derrubando-os, provocando o incêndio de suas embalagens, que teria se propagado e atingido o piso de madeira. Ou seja, por pouco não aconteceu uma tragédia, que os fogos, ao invés de serem lançados para cima, eles foram lançados horizontalmente. Poderia ter ido para a praia e machucado pessoas. Bom, então encerra o inquérito afirmando que o sócio Rafael de Castro Oliveira teria sido nomeado procurador para representar a empresa perante os órgãos públicos e que o técnico blaster Júlio César Jabur seria responsável técnico do show pirotécnico, sendo a sua responsabilidade por posicionar os artefatos a bordo da embarcação por atender às exigências das normas impostas, não tendo refeito o arranjo dos artefatos, depois da primeira tentativa frustrada de rebocar as plataformas para a posição definitiva, e concluiu assim que os dois teriam sido imprudentes e indiciou. Eles foram notificados do resultado do inquérito no seu endereço, mas não apresentaram defesa prévia. Esses autos vieram ao Tribunal Marítimo em dezembro de 2019. E, diante dessas dificuldades de pandemia, em fevereiro de 2020, foram encaminhados à PEN, no início do ano. Em março, a PEN pediu diligências complementares no sentido de que fossem juntados alguns documentos citados nesses inquéritos, que seriam a constituição da pessoa jurídica proprietária das embarcações, instrumentos de contratação daquela empresa para a realização daquele show pirotécnico, o TAC que foi mencionado, e também que fosse ouvido o engenheiro naval que firma a ART, e que se esclarecesse se Júlio César Jabur tinha vínculo empregatício com a empresa proprietária da embarcação. E assim foi. Essas diligências foram cumpridas pela Capitania dos Portos em até abril de 2021, por isso essa demora de trazer esse processo até os senhores. Com exceção da oitiva do engenheiro naval Felipe Herbert Vanderlei da Silva, que não teria sido encontrado. O cara que firma a RT não foi ouvido, pois não foi encontrado. Pois bem, a PEN recebeu esses autos novamente e propõe agora a representação em face de Rafael de Castro Oliveira, sócio administrador da Cielo Pirotécnica, e Júlio César Jabur, o empregado da mesma empresa, responsável pelas instalações do fogos. E, além deles, Felipe Herbert Vanderlei da Silva, o engenheiro que firmou a RT, atestando que as embarcações suportariam a temperatura. Depois de resumir os fatos constantes do inquérito, a Procuradoria afirma que o primeiro representado foi imprudente ao realizar queima de fogos de artifício em flutuante que sabiam que não atendiam as condições mínimas de segurança, uma vez que contrariava o TAC por ter a superestrutura de alumínio e piso de madeira. O segundo representado seria responsável, pois, mesmo sabendo que a embarcação estava em desacordo com o TAC, deu continuidade à operação. E o terceiro representado, que é quem firma a ART, por ter sido imperito ao declarar que a embarcação suportaria a pressão e temperatura da operação de fogos de artifício, apesar de sua estrutura inadequada para esse fim. Pede a condenação de todos nas penas da lei e ao pagamento das custas. Acho que a representação está em termos e eu a recebo. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves. Senhor presidente, senhores juízes, também entendo que a representação está em termos, e inclusive por causa da estrutura completamente inadequada de alumínio com polietileno.
e fizeram uma mesa de madeira. A Marinha exigia um chapeamento de aço para fazer a proteção. E eles utilizaram mesmo assim a madeira, cumpriu a exigência, só que estava a 400 metros, mas muito imprudente a atitude do engenheiro, que firmou que uma estrutura de alumínio com polietileno com madeira em cima ia suportar a temperatura. Os dois combustíveis, tudo combustível, né? Alumínio também combustível. Então, entendo que a representação está em tempo para ser recebida. Em discussão. Juiz Átila, buscando aqui na sua memória, em 2008, a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro alterou a sua NPCP com instruções bastante detalhadas para as embarcações onde serão realizadas queimas de fogo de artifício, especialmente balsas rebocadas. O senhor lembra se isso foi incluído em alguma Normã? Tem na Normã 1. Tem na Normã 1. Eu vou até checar aqui com calma, aqui, então, mas tá bem. A minha memória alcança... Então tá bem, porque se não tivesse na Normã 1, é uma boa oportunidade de, ao final desse processo, nós temos algum tipo de recomendação à autoridade marítima. Porque a quantidade de acidentes que ocorrem com essas balsas é importante, apesar de não ser muito grande. Especialmente quando aquela capitania vai fazer pela primeira vez. E normalmente a Capitania de Porto de Janeiro é uma capitania que tem uma grande experiência nesse tipo de atividade, porque há muitos anos é feito aqui na Praia de Copacabana, Praia do Flamengo, Icaraí, né? Então aqui nós temos um expertise, digamos assim, normativo e técnico nesse assunto. Então eu deixo só para o senhor a recomendação, caso não haja, durante o desenrolar desse processo, se o senhor julgar conveniente, fazer algum tipo de sugestão, ou a Capitania de Portos de Alagoas ou a Autoridade Marítima. Não havendo mais nenhum comentário, eu passo a palavra ao senhor juiz relator, juiz Nelson, para que apresente seu voto. Senhor juiz presidente, senhores juízes, eu voto no sentido de receber a representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves, para que apresente seu voto. Com o relator, senhor presidente. Como voto, demais juízes? De acordo. Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, receber a representação nos termos do voto apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Nelson. Publicação do voto no processo número 33.838 de 2019. Decidiu o tribunal, por unanimidade, receber a representação nos termos que se encontra para que prossiga na forma da lei. Processo número 29.086 de 2014. Relatora, senhora juíza Maria Cristina Padilha. Revisor, senhor juiz Júlio Neves. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Alex Sandro Pinheiro Heller, condutor. Advogada doutora Luísa Ayumi Comoda Paz de Figueiredo, Defensoria Pública da União do Rio de Janeiro. Fábio Dias Alvarenga, tripulante inabilitado, Revel. Top Marine Locação e Serviços Marítimos Limitada, proprietária, Revel. Palavra com a senhora juíza relatora, juíza Maria Cristina, para que apresente o seu relatório. Senhor juiz presidente, senhores juízes, trata-se de analisar e determinar causas de responsabilidade pelo fato da navegação, tipificado no artigo 15, a linha E, exposição a risco da lei orgânica deste tribunal, ocorrido cerca das 18 horas e 30 minutos, 16 de janeiro de 2014, envolvendo a lancha motor Top Marine 4 de 8,53 metros de comprimento e 7 AB, propriedade de Top Marine Locações, Serviços Marítimos Limitada, na ocasião sob a condução do moço de convés, o senhor Alexandro Figueiredo Heller, durante navegação pela Baía da Guanabara, Rio de Janeiro, sem registro de danos materiais, acidentes pessoais, tampouco poluição ao meio ambiente aquaviário. Em sede de AFN, instaurado pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, foram ouvidas 2 testemunhas, que são os dois ocupantes da lancha, realizada a perícia, juntado documentos da embarcação e demais pertinentes, e ainda CD com as principais peças do IAFN, dos quais se extrai. Em 16 de janeiro de 2014, por volta das 18 horas, o MOC
Alex Sandro Figueiredo Heller, no comando da lancha motor Top Marine 3, a serviço do navio mercante Externa, na ocasião fundeado na área 3 da Baía de Guanabara, especificamente no translado de um passageiro, prestador de serviço do navio. Durante o percurso, houve uma mudança repentina de tempo que teria provocado dificuldades no desembarque do passageiro da lancha para o navio. Devido às condições de tempo, houve a necessidade de esperar o passageiro já aludido. O condutor da lancha resolveu amarrar a embarcação à escada portaló do navio, a fim de mantê-la mantendo engrenada e acelerada, visando estabilizá-la face às condições de mar muito agitado. Eu vou resumir esse processo, senhores juízes, porque é um processo relativamente comum. Na embarcação estava o passageiro, que, como já mencionado, foi prestar serviço ao navio Externa. O caso seria pegar a amostra de água, e a bordo estava um funcionário da empresa, que consta que foi considerado pela Procuradoria e que representou ele como tripulante não habilitado. Ele estaria a bordo dessa embarcação auxiliando para dar apoio ao passageiro, que essa embarcação ela presta serviço no transporte de passageiros para levá-los aos navios quando fundeados na Baía de Guanabara. Como também mencionado, houve uma mudança repentina de tempo, foi numa dessas noites em 2014, em janeiro, quando houve praticamente uma tempestade no Rio de Janeiro, com granizo, raios, trovão, ventos de 100 km, segundo consta dos autos. Inclusive o perito fez constar, trouxe aos autos esses extratos dessas notícias. E quando o condutor da embarcação tentou colocá-la, amarrá-la na escada do navio, não conseguiu. Houve uma nova tentativa para amarrá-la ao navio. Quando estava bem próxima, vamos chamar de tripulante, aproveitando, pulou e subiu pelas escadas de quebra-peito e foi para bordo, dizendo e levando material pessoal do condutor e que voltaria. Mas diante da situação, segundo relatos do senhor Alexandro, ele se vendo naquela situação sozinho, ele realmente se apavorou, como o senhor Fábio também tinha se apavorado e preferiu assumir o risco, subir as escadas e ir para o navio, que seria mais tranquilo. Estando sozinho, o senhor Alexander resolveu deixar a embarcação, abicar para a proa do navio, a fim de conseguir um abrigo, e pulou segurando um cabo para amarrar a lancha na escada. Foi quando veio uma onda e abateu ao costado da lancha. Ele perdeu o cabo, que escapou de sua mão, e a lancha saiu desgovernada, desguarnecida pela Baía de Guanabara. Ele conseguiu subir a bordo, pediu ajuda ao navio, que emitiu pedido de socorro, avisando que essa embarcação estava à deriva pela Baía de Guanabara. O rebocador prudente que estava na área conseguiu se aproximar. Um dos seus tripulantes pulou para bordo da Top Marine, conseguiu controlar e rebocar até a base da empresa, em Niterói.
onde a embarcação chegou sem outras anormalidades, sem ter sofrido nenhuma avaria. Apenas consta que houve um problema, mas foi devido aos ventos, que teria avariado uma porta dessa lancha. Consta também que ouvido o senhor Alexandre, ele descreve os fatos dessa forma, diz que fez todo o possível para evitar um acidente mais grave, inclusive preservando sua própria vida e evitando que a embarcação naufragasse. E que a única irregularidade que teria a bordo era que esse senhor Fábio, ele estava exercendo a função de marinheiro. Ouvido o senhor Fábio, ele nega esse fato. Ele diz que estava a bordo como auxiliar para os passageiros que estavam sendo transportados pela lancha, que é a finalidade dessa embarcação. E não ficando claro nos autos se ele é ou não era marinheiro. Os peritos, e essa é a versão do senhor Fábio, que também confirma as condições adversas de tempo, segundo ele, um tempo que os dois nunca tinham vivido e que se sentiram realmente apavorados. Daí porque essa a atitude do senhor Alexandre. Os peritos em laudos de folhas, eles confirmam que houve realmente um tempo excepcional e traz junto ao termo de vistoria essas notícias tiradas da mídia, que mostra a grande chuva que aconteceu em 2014, em janeiro. Mas ele também atribui como causa para o acidente não apenas as condições de tempo, mas a imprudência do condutor de ter tentado feito aquela manobra para amarrar a embarcação à escada do navio. E essa seria a falha de manobra do condutor. Nesse sentido, conclui o encarregado do inquérito, que assume que houve as condições de tempo, mas que teria havido essa falha de manobra por parte do condutor da lancha. E apontou o senhor Alexandre como possível responsável pelo ocorrido. Ele foi notificado, não apresentou defesa prévia. A Procuradoria, acompanhando em parte o encarregado do inquérito, representou contra o senhor Alexandre, mas também contra o senhor Fábio e contra a Top Marine. O senhor Alexandre por exposição a risco e o senhor Fábio e a Top Marine pela deficiência de equipagem. A representação foi recebida por este tribunal. Os representados foram citados, mas apenas o senhor Alexandre apresentou defesa a seu requerimento pelo defensor público da União, que apresenta a tese de fortuidade do evento, trazendo para a defesa as declarações do senhor Alexandre, inclusive como descrito no presente relatório, e afirmando que pede que o tribunal reconheça a inexigibilidade de conduta do representado diante dessa situação. Afirma ainda que o senhor Fábio era o marinheiro, estava exercendo função de marinheiro sem ser habilitado, e termina a sua defesa alegando as condições adversas de tempo
e que tudo que pôde ser feito para evitar um mal maior, ele fez dentro das suas possibilidades. E essa, em resumo, a tese da defesa do representado, que os senhores têm praticamente na íntegra no relatório que foi distribuído previamente aos senhores. Os dois representados, segundo e o terceiro, como já mencionado, não apresentaram defesa técnica, foram declarados réveis, notificados, mantiveram-se inertes, aberta a instrução à PEN e à DPU, louvam-se nas provas dos autos. Em alegações finais, a PEN e a DPU ratificam as suas iniciais de folhas. É o relatório, senhor juiz presidente, senhores juízes, já pedindo permissão ao tribunal, através do senhor presidente, que o juiz Átila leia a minha fundamentação e o voto. É o relatório, senhor juiz presidente, senhores juízes, mas já acrescentando, antecipando aos senhores, que quando, na análise deste processo, eu fiz a separação, um fato da navegação, deficiência de equipagem, como apresentou a Procuradoria, e exposição a risco, que é essa que foi a apresentação, a fundamentação que a Procuradoria fez na representação. Artigo 15, alíneas A, infine, e é exposição a risco. Palavra com a senhora representante da Procuradora Especial da Marinha, Procuradora Gabriela Monteiro Lopes. Senhor juiz presidente, senhores juízes, esta Procuradoria reitera os termos de sua exordial. O senhor Alexandre Sandro Pinheiro Heller, mestre da embarcação Top Marine 04, foi imprudente na condução de sua embarcação em área de navegação restrita, sem a precaução adequada e por não manobrar de acordo com as regras de navegação, oferecendo, portanto, perigo à segurança da navegação e à vida humana no mar. Conforme consta no laudo pericial, houve, de fato, falha na manobra da lancha, quando a mesma foi colocada sob máquinas em marcha avante, aproada no costado do navio externo, tendo os dois tripulantes passado para o bordo do navio sem antes fazer a amarração devida. Já a empresa Top Marine, proprietária da lancha, merece ser responsabilizada por contratar tripulante reconhecidamente inabilitado para as funções de aquaviário. O senhor Fábio Dias Alvarenga, na qualidade de tripulante da lancha Top Marine, também merece reprimenda ao se lançar ao mar a despeito de não ser habilitado para tal mister. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação dos representados, com fundamento no artigo 15, alíneas A e E da Lei 2.180 de 54. Palavra com a senhora juíza relatora, juíza Maria Cristina, para que apresente suas conclusões. Senhor juiz presidente, senhores juízes, a Procuradoria Especial da Marinha representou contra o MOC Alex Sandro Pinheiro Heller na qualidade de mestre, Fábio Dias Alvarenga, este na qualidade de tripulante inabilitado, ambos da lancha motor Top Marine 04, e também contra a Top Marine Locação Serviços Marítimos Limitada, na qualidade proprietária da citada embarcação, dando-os como incursos no artigo 15, a linha A e E da Lei 2.180 de 54. O primeiro representado, Alexandre Pinheiro Heller, por sua conduta diante da exposição de risco da navegação, de acordo com as provas dos autos, uma vez que presente todos os elementos formadores de sua responsabilidade, ação, omissão, culpa, caracterizada pela negligência, imprudência, dano e nexo de causalidade. O segundo representado, Fábio Dias Alvarenga, ao se lançar ao mar a despeito de não ser habilitado para tal mistério. E a terceira representada, Top Marine Locação e Serviços Marítimos, por contratar tripulante inabilitado. Não merece acolhida tais acusações. 1. Quanto à acusação de ter o primeiro representado agido com imprudência e negligência, desse modo expondo a risco a segurança da navegação, verifica-se das provas colhidas em sede FN, no qual se fundamenta o órgão acusador, foram ouvidos tão somente o ora primeiro representado, na condição de então mestre da LM Top Marine 04,
e o segundo representado na condição do funcionário da terceira representada, que se encontrava a bordo quando da ocorrência dos eventos acima narrados. Estes foram uníssonos ao afirmar que os acontecimentos que culminaram na deriva da LM Top Marine 04, desgovernada e desguarnecida pela Baía de Guanabara, naquele dia 16 de janeiro de 2014, entre 18h30 e 19 horas, quando foi resgatada pelo rebocador Prudente, nas proximidades do vão central da ponte Rio-Niterói, sem resultar danos materiais, pessoais, tampouco poluição ao meio ambiente aquaviário. Foram provocados pela mudança repentina das condições de tempo, com chuva forte, granizo, raios, trovões, vento de até 100 km por hora e mar muito agitado. Declarações estas corroboradas pelo laudo de exame pericial, no qual consignaram os peritos. Entre aspas, de acordo com os relatos e dados coletados na mídia, as condições de tempo no dia do ocorrido eram diversas, com chuva torrencial, raios e trovões, vento forte e mar agitado, evidenciando-se que houve contribuição para a sequência de ações que levaram à ocorrência do fato na navegação. E essa linha de defesa do primeiro representado, a seu requerimento por ilustre defensor público da União, com a tese de caso fortuito, portanto, inexigibilidade de conduta outra por parte do primeiro representado, que, diante de uma situação de risco, fez o melhor que pôde para não somente evitar o naufrágio da embarcação, como salvar sua vida naquela situação que corria grave risco. Por outro lado, a defesa do primeiro representado traz a responsabilidade do segundo representado, que o teria deixado sozinho naquela situação de perigo, fato este negado pelo segundo representado, sem que fosse procedida uma cariação para melhor apuração desse incidente. Desse modo, lícito concluir que o fato da navegação tipificado no artigo 15, letra E da Lei Orgânica desse Tribunal, teve como causa determinante as condições de tempo adversas. 2. Quanto à acusação de condutas imprudentes e negligentes por parte do segundo representado, Fábio Dias Alvarenga, ao se lançar ao mar a despeito de não ser habilitado para tal, e a terceira representada, Top Marine Locação e Serviços, por contratar tripulante inabilitado, que caracterizaria deficiência de equipagem, fato da navegação tipificado na linha A do artigo 15 da Lei Orgânica desse Tribunal. Acusação esta fundamentada na afirmação do primeiro representado, que, entre aspas, o senhor Fábio Dias Alvarenga, apesar de não habilitado, exercia a função de marinheiro a bordo da lancha. Tal acusação não se sustenta, posto que refutada pelo senhor Fábio em sede de EFN, ao asseverar, de fato, ser funcionário da terceira representada, e que sua presença a bordo era acompanhar e auxiliar o passageiro no serviço que realizaria a bordo do navio mercante externa. A corroborar com tal assertiva, os peritos no citado laudo de exame pericial consignaram, entre aspas, a embarcação Top Marine 4 se destina a transporte de passageiros com lotação de um tripulante e 12 passageiros, conforme o seu título de inscrição de embarcação. Não foi verificada nenhuma normalidade em relação ao TI quanto ao aspecto de pessoal embarcado. O mestre da embarcação, o senhor Alexandro, habilitado como moço de convés, estava sendo acompanhado na tarefa pelo funcionário da empresa Top Marine, o senhor Fábio, não aquaviário. Restando claro, portanto, que o segundo representado não era tripulante ou atuava como se fosse, mas sim apenas acompanhava o mestre. Desse modo, não há o que se falar em deficiência de equipagem, como consta na peça acusatória, o que nos permite aludir que o fato da navegação, tipificado no mesmo artigo 15 alinear, não restou demonstrado acima de qualquer dúvida. Por todo o exposto, deve-se acolher em parte as razões da defesa do primeiro representado, Alex, para exculpá-lo do que foi acusado. De igual modo, deve ser exculpado o segundo representado, Fábio Dias Alvarenga, e a terceira representada, Top Marine Locação de Serviços Marítimos Limitada, a despeito de terem sido declarados réveis, posto que, como acima demonstrado, não se detecta nesses autos provas ou argumentos que possam sustentar as acusações que lhes são imputadas pelo órgão acusador, e arquivados os presentes autos. Eu passo a palavra ao senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves, para que apresente suas conclusões.
Senhor presidente, senhores juízes, também acompanho o entendimento da juíza relatora. O tio da embarcação era um tripulante e 12 passageiros, então não faria sentido a representação contra o segundo e o terceiro representado. E também acata a tese do caso fortuito em relação ao primeiro representado. Concluo, senhor presidente, senhores juízes. Em discussão. Não havendo comentários, eu retorno a palavra à senhora juíza relatora, juíza Maria Cristina, para que apresente seu voto. Senhor juiz presidente, senhores juízes, quanto à natureza e extensão do fato da navegação, deficiência de equipagem. 1. Deficiência de equipagem. 2. Exposição a risco, a incolumidade de segurança da embarcação e o tráfego aquaviário, caracterizado pela presença de embarcação desguarnecida e desgovernada pela Baía de Guanabara, sem registro de danos materiais, acidentes pessoais, tampouco poluição ao meio ambiente aquaviário. Quanto às causas determinantes: 1. Não comprovado acima de qualquer dúvida. 2. Condições meteorológicas adversas, caso fortuito. Decisão: julgar improcedente a representação de autoria da douta Procuradoria Especial da Marinha e, considerando os fatos da navegação tipificados no artigo 15, a linha A e E da Lei Orgânica desse Tribunal, o primeiro como não comprovado e o segundo como de origem fortuita, exculpar Alexandre Pinheiro Heller, Fábio Dias Alvarenga e Top Marine Locação e Serviços Marítimos, Limitada, do que foram acusadas e arquivar os presentes autos. Como voto, senhor juiz presidente, senhores juízes. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves, para que apresente seu voto. Com a relatora, senhor presidente. Como voto, demais juízes? De acordo. Decide o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto apresentado pela senhora juíza relatora, juíza Maria Cristina, exculpando os representados e determinando o arquivamento dos autos. Publicação do voto no processo número 29.086 de 2014. Decidiu o tribunal, por unanimidade, julgar improcedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, exculpando os representados e mandando arquivar os autos. Processo número 31.417 de 2017. Relator, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Revisor, senhor juiz Átila Lancore. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Benedito Inácio Filho, condutor do catamarã LS2 Revel. Advogado Dr. Pedro Wagner Assede Pereira, Defensoria Pública da União do Rio de Janeiro. José Roberto de Melo, imediato do catamarã LS2. Advogados: Dr. Rodrigo Luiz Anete, doutora Juliana de Oliveira Andrade e Dr. José Martim dos Santos. E a palavra com o senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para que apresente o seu relatório. Senhor juiz presidente, senhores juízes, no dia 18 de janeiro de 2015, cerca das 0 hora, no canal do Porto de Santos, São Paulo, ocorreu a aborração envolvendo o batelão Dratec e o catamarã Dersa SA LS02, com danos materiais. No inquérito, realizado pela Capitania dos Portos de São Paulo, foram ouvidas 3 testemunhas, realizado o laudo pericial e juntada a documentação de praxe. Sandro Santos, marinheiro, diz que exerce a função há 3 anos, 11 meses na empresa, que estava em frente ao armazém número 4, sentido Sabó, rumo a Alemoa e com velocidade de 3 a 4 nós. O estado do mar é espelhado, maré de quarto, tempo bom, sem chuva, visibilidade boa, vento fraco. Diz que os equipamentos em geral estavam em boas condições, que não apresentavam falhas, que o estado geral das luzes de navegação estavam normais, a velocidade era compatível e segura para a região, bem como para ser parada a uma distância apropriada de circunstâncias e condições, se necessário. Quanto à causa do aborroamento, entendeu que houve um erro do comandante da LS02. Tomou conhecimento que não houve nenhuma normalidade, que houve alteração de rumo antes do aborramento, disse que sim, para evitar uma manobra evasiva, virtude de ter observado que a embarcação SL02 vinha na sua direção com velocidade que não era possível evitar o aborroamento. Descreveu as avarias,
disse que observou a embarcação, apitou em torno de 8 a 12 vezes. Que em relação às regras do RIPEAM, que encontrava-se em regra de ultrapassagem, em relação ao que teria mais a declarar, disse que o batelão, com toda a máquina, anda de 4,5 a 5 nós, e acredita que a embarcação SL02 navegava acima de 10 nós. Assim sendo, o sinistro, como ocorreu após o atracadouro da empresa Dersa, significa que ele estava lá antes deles. O batelão é dotado de um autotrack que pode ser que tenha travado, dando o rumo e velocidade do batelão. José Roberto de Melo, marinheiro de Convés, declarou que tem a função de imediato, que encontrava-se como que a sua categoria marinheiro de Convés, que está na função há 5 anos e como imediato há 2. Em relação ao tempo de empresa, diz que teria 8 anos. Que o comandante era o Inácio, disse que encontrava-se próximo ao atracadouro da Praça da República de Santos, quando efetuaram a manobra para atracar o Boreste, aproximadamente a 4 nós durante a manobra. Que a velocidade normal de cruzeiro da lancha SL02, a fim de cumprir os horários entre viagens, é entre 11 a 12 nós, com as máquinas operando em perfeito estado. Disse que o mar encontrava-se bom, a visibilidade idem, que a última viagem foi em torno de 17 às 23 horas, que o acidente ocorreu aproximadamente às 22h35, que o estado de conservação dos equipamentos era bom, estando operando normalmente, não apresentando falhas. Em relação à causa do aborramento, entendeu que foi a manobra efetuada pelo batelão da Dratec, pois eles seriam ultrapassados pelo seu bombordo quando o batelão estava próximo ao cais, que não sabe informar se o mesmo estava amarrado. Efetuaram o giro para atracar por Boreste quando o Dratec já veio em sua direção, já com velocidade. Respondeu que não houve alteração de rumo e velocidade antes do aborroamento, que a velocidade era normal, descreveu as avarias, disse que o seu comandante apitou para chamar a atenção da Dratec, não sinalizou a sua intenção de manobra. Logo a seguir, houve um toque do bico de proa da lancha SL02 através da Dratec, pois o comandante vinha tentando safar a proa, mas não foi possível. Que no seu entender, a lancha SL02 cumpriu as normas, mas o pessoal da Dratec deixou de fazê-lo, sendo esta a causa da aborroação. Adjair Freitas, marinheiro de Convés, disse que encontrava-se na função de comandante da lancha da SL02 no momento do aborroamento. Perguntado qual o local e velocidade, disse que encontrava-se na Praça da República em baixa velocidade, que a velocidade normal de cruzeiro da SL02, a fim de cumprir as suas funções, é em torno de 11 a 12 nós. Que o horário que aconteceu o acidente foi entre 22 e 22h20 na última viagem. Que o estado de conservação era bom, que não tomou conhecimento de nenhuma falha. Entende que a causa do aborramento, na sua opinião, quando o comandante da SL02 reverteu a máquina para reduzir a velocidade, foi a hora em que subiu para o comando para verificar o que estava acontecendo. Foi a hora que o batelão estava cruzando a proa, como já tinham terminado o giro, ficaram com a proa com o Boreste da Dratec. Entende então que o erro se deu devido à manobra da outra embarcação.
O laudo pericial concluiu que a causa determinante foi a falha de manobra da embarcação SL-02, pois não atentou que era uma alcançadora, poderia ter aguardado a passagem, a então realizar o giro, a aproximação com prudência da navegação. No relatório, o encarregado entendeu que o fator humano e material não contribuíram, que o fator operacional contribuiu, que ante os depoimentos, tendo em vista os depoimentos colhidos, a documentação juntada, deixa de se apontar responsável, conforme justificado na análise. A PEN ofereceu representação em face do comandante do comboio, Benedito Inácio Filho, em face do imediato do catamarã José Roberto de Melo, com fulcro no artigo 14, letra A, da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo. Citados, os representados foram regularmente defendidos. José Roberto de Melo alegou que, em leitura atenta à representação, em nenhum momento existe a citação do nome deste representado como partícipe do acidente, o que resta comprovada a sua irresponsabilidade. Ao demais, pelas provas colhidas na instrução, conforme exposto acima, não contou com a participação do representado. Já a defesa de Benedito Inácio Filho alegou negativa geral. Na fase de instrução, nenhuma prova foi produzida. Em alegações finais, manifestaram-se as partes. É o relatório. Obrigado, Luiz Marcelo. Eu passo a palavra à senhora representante da Procuradoria Especial da Marinha, Procuradora Gabriela Monteiro Lopes. Senhor juiz-presidente, senhores juízes, esta Procuradoria reitera os termos de sua inicial, pois o senhor Benedito, na qualidade de condutor da lancha LS-02, agiu de forma imperita ao efetuar uma guinada a bom bordo mediante erro de manobra, inobservando a regra número 18 do RIPIAN. Já o senhor Roberto de Melo também merece ser responsabilizado, pois na condição de imediato da lancha LS-02, deveria observar que na situação de precedência de manobra era a embarcação alcançadora e que o batelão Dratec 21 era a embarcação alcançada. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação com fundamento no artigo 15A da Lei 2.180 de 54. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para que apresente suas conclusões. Senhores juízes, de tudo que consta nos presentes autos, verifica-se que a causa determinante da aborração não restou apurada acima de qualquer dúvida, devendo ser exculpados os representados. A prova testemunhal é, como corriqueiro, neste tipo de acidente, conflitante, com responsáveis pelas embarcações acusando-se reciprocamente pela aborração. Assim, é essencial as conclusões do laudo pericial e do encarregado do inquérito. Contudo, até aqui, houve contradições, visto que o laudo pericial viu responsabilidade exclusiva do condutor da embarcação SL-02, já que encontrava-se como embarcação alcançadora, enquanto que o encarregado do inquérito não viu responsabilidade de qualquer pessoa, deixou de indiciar possíveis responsáveis, fundamentando. A PEN, em terceira versão, ofereceu representação em face dos responsáveis pelas embarcações sinistradas. Contudo, na instrução, nenhuma prova foi produzida, havendo a aplicação da Lei 2.180, que estabelece que a permanência da prova do inquérito se a mesma não foi destruída na fase instrutória, exatamente como ocorrido no caso em julgamento. Diante do exposto, deve ser julgada improcedente a representação, exculpando-se os representados e equiparando o evento ao de causa não apurada acima de qualquer dúvida. É a minha conclusão, Excelência. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Átila, para que apresente suas conclusões. Eu concordo integralmente com o juiz relator, estava discutindo aqui com ele antes da sessão. Às vezes o IFN toma os depoimentos fazendo perguntas meramente formais e deixa de apurar o que efetivamente aconteceu. Olhando ali o inquérito, eu cheguei à conclusão, a única conclusão que eu cheguei é que uma embarcação estava desatracando e outra estava atracando. Não tinha regra de ultrapassagem, não tinha
rumos cruzados, era simplesmente uma saída de uma embarcação e outra. E ainda apareceu aí no meio da história a regra 18, como embarcação com restrição de manobra, que eu não vi também como pudesse ser caracterizado. E ainda se acusou o imediato do navio que não estava na manobra. Então, concordo integralmente com o juiz Marcelo, não tem ninguém a culpar pelo evento. Bem, juiz Átila, em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para que apresente seu voto. Letra A é a borração entre batelão e catamarã com danos materiais. A causa não apurada, decisão julgar acidente como de causa indeterminada, arquivando-se os autos, exculpando-se os representados. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Átila, para que apresente seu voto. De acordo com o juiz relator. Como voto, demais juízes? De acordo. Estando todos de acordo, decide o Tribunal Marítimo, por unanimidade, nos termos do voto apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, desculpando os representados e determinando o arquivamento dos autos. Publicação do voto no processo número 31.417/2017. Decidiu o tribunal, por unanimidade, julgar improcedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, exculpando os representados e mandando arquivar os autos. Processo número 31.787/2017. Relator, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Revisor, senhor juiz Fernando Alves Ladeiras. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Ronildo Mariano, condutor, revel. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para que apresente seu relatório. Senhor juiz presidente, senhores juízes, no dia 10 de outubro de 2016, cerca das 3h30, no rio Itiberê, Paraná, ocorreu a colisão da lancha a motor SPFC com a baliza de sinalização do canal, provocando o naufrágio da embarcação. No inquérito realizado pela Capitania dos Portos local, foram ouvidas 4 testemunhas, realizado o laudo pericial e juntada a documentação de praxe. Ronildo Mariano, condutor da embarcação, declarou resumidamente que saiu de Paranaguá com destino à aldeia Pintoti na quinta-feira, dia 20 de outubro de 2016, por volta das 3 ou 3h30. O depoente estava com o senhor Dionísio e senhorita Cláudia, Maria Suzana e o menor de idade, que por volta do horário supramencionado, na altura do Iate Clube de Paranaguá, a embarcação colidiu com um pilar de marcação do canal. Declarou que na ocasião havia névoa no rio e mar calmo. Após a colisão, conduziu o menor para a margem do rio, mas não teve força para retornar à embarcação. Declarou que possui habilitação como amador há menos de 1 ano. Dionísio Rodrigues, passageiro, disse que, resumidamente, que chegou de viagem por volta das 3 horas, encontrou a embarcação na praia, aguardando sua chegada, e que em seguida a embarcação seguiu para a aldeia, e que, por estar cansado da viagem, ligou o rádio AM, FM e só tomou conhecimento da situação da embarcação e dos passageiros após o impacto. Que o depoente estava com o senhor Ronildo, Cláudia, Maria Suzana e um menor. Declarou que o mar estava calmo, tempo nublado, que havia material de salvatagem, que o condutor levou a criança para a margem do rio e passou a gritar por socorro. Declarou que possui carteira de habilitação de amador e observou que o motor estava um pouco inclinado para a esquerda. O laudo de exame pericial concluiu que a causa determinante do acidente foi a colisão da embarcação com uma baliza devido à baixa visibilidade do local. No relatório, o encarregado concluiu que a embarcação é de propriedade da Associação Comunitária Indígena Guarani do Litoral Paranaense, visto que foi apresentado o boletim simplificado de atualização da embarcação. O laudo de exame pericial constatou que a causa da colisão foi a baixa visibilidade do local. Em análise, os documentos constata-se que o condutor Ronildo percebe, no decorrer da navegação, tempo nublado, com névoa, bem como uma anormalidade no motor. Contudo, não tomou nenhuma medida de precaução ou segurança. Saiu para a navegação com baixa visibilidade, assumindo riscos.
e reportou-se ao depoimento. Tem-se que há indícios de imprudência do condutor, pois não observou as medidas de precaução e segurança, padrões de consequências previsíveis, casuais, que poderiam ser analisadas no momento a fim de evitar o acidente. Em conclusão, após análise dos fatores contribuintes, entendeu que o fator operacional contribuiu. A PEN, em uniformidade, ofereceu representação em face do indiciado Ronildo Mariano, com fulcro no artigo 14, letra A, da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo. Citado, manteve-se silente, sendo declarada sua revelia. Na fase de instrução, nenhuma prova foi produzida. É o relatório. Palavra com a senhora representante da Procuradora Especial da Marinha, Procuradora Gabriela Monteiro Lopes. Senhor Juiz-Presidente, senhores juízes, este órgão entende que o senhor Ronildo Mariano deve ser responsabilizado na qualidade de condutor da embarcação CPFC, porque foi negligente ao navegar em situação de baixa visibilidade, havendo névoa, neblina na região, culminando na presente colisão que feriu 2 passageiros e no naufrágio parcial da embarcação. Por essas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação com base no artigo 14, a linha A da Lei 2180 de 54. Eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para que apresente suas conclusões. Senhores juízes, de tudo que consta nos presentes autos, verifica-se que a causa determinante da colisão foi o erro de navegação cometido pelo representado. O presente processo é de fácil solução, visto que a unanimidade das provas colhidas e do depoimento do próprio representado, demonstrando sua imperícia ao colidir com a baliza de sinalização do local perfeitamente conhecida, ao navegar em baixa visibilidade e sem o respeito às regras mínimas de segurança. O laudo pericial e o encarregado do inquérito chegaram à mesma conclusão. A representação da PEN não foi contestada, servindo a revelia como uma verdadeira confissão de culpa. Diante do exposto, deve ser julgada integralmente procedente a representação, responsabilizando-se o representado devido à sua conduta imperita. Palavra com o senhor juiz revisor, Giladeiras, para que apresente suas conclusões. Senhor juiz-presidente, senhores juízes, nada a acrescentar. Acompanhe as conclusões do eminente juiz relator. Discussão. Retorno a palavra ao juiz relator, juiz Marcelo Davi, para que apresente seu voto. Letra A, colisão de lancha motor com baliza de sinalização com danos materiais. Quanto à causa determinante, erro de navegação. Decisão, julgar o acidente como decorrente da imperícia do representado, condenando a pena de repreensão, isento de custas, na forma dos artigos 14, letra A e 121.1 da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo. Palavra com o senhor juiz revisor, Giladeiras, para que apresente seu voto. Com o relator, senhor presidente. Como voto do demais juiz? Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto que foi apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Marcelo. Publicação do voto no processo número 31.787/2017. Decidiu o tribunal, por unanimidade, julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado à pena de repreensão, isento de custas. Processo número 32.348/2018. Relator, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Revisor, senhor juiz Júlio Neves. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Jackson Souza dos Santos, proprietário. Advogado Dr. Lucas Souza da Mata dos Reis. Palavra com o senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para que apresente o seu relatório. Senhor juiz-presidente, senhores juízes, no dia 12 de setembro de 2017, cerca das 11h30, na Ilha do Frade, Baía de Todos os Santos, Salvador, Bahia, ocorreu a colisão da escuna Fribel Z com danos materiais. O inquérito realizado pela Capitania dos Portos da Bahia foram ouvidas 3 testemunhas, realizado o laudo pericial e juntada a documentação de praxe. Consta que no dia referido, no horário citado, a escuna colidiu com o
colidiu o leme com corais da ponta da Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Ilha dos Frades, no interior da Baía de Todos os Santos. Com base nos relatos do marinheiro Jackson Santos, quando o condutor Antônio Dantas estava fazendo a manobra para passar pelo coral da ponte, o cabo do timão partiu e a embarcação ficou sem governo. Ato contínuo, o senhor Antônio chamou Jackson e o mesmo pegou a cana do leme, que estava debaixo do banco da embarcação, mas não houve tempo hábil para manobrar, sendo que o cadastro da escuna bateu na pedra e a costura do calafeto abriu. Consequentemente, a casa de máquinas alagou. No intuito de impedir o naufrágio, o senhor Antônio manobrou através da cana do leme, o senhor Jackson na manete, conseguiram encalhar a embarcação na praia da ponta da Nossa Senhora de Guadalupe, evitando o mal maior. Consoante o laudo pericial, a cabine de comando da escuna estava guarnecida por Antônio Dantas, todavia ele não estava habilitado para exercer a função de patrão da escuna, pois ainda não tinha em seus assentamentos um ano exercendo a profissão de marinheiro auxiliar de convés. Outro ponto observado pela perícia foi que no local e no momento do acidente não havia nenhuma embarcação que pudesse obrigar a escuna a realizar algum tipo de manobra em direção aos corais, ocasionando a colisão. Restou demonstrado que houve falha no sistema de governo, com a ruptura do drop, ou seja, do cabo que auxilia o governo do leme da embarcação. Logo, a perícia concluiu que o fator material contribuiu para a colisão. Segundo consta dos autos, o mar estava agitado, fortes ventos e correntezas, porém a visibilidade era boa. Importante destacar que não houve registro de poluição, tampouco acidentes pessoais. Entretanto, a colisão da embarcação com corais causou abertura do cadastro do leme e da costura do calafeto, bem como danos nos equipamentos que ficaram submersos. De acordo com o laudo pericial, a causa determinante foi a falta de medidas de precaução e segurança, aliada à ausência de manutenção da embarcação e do sistema de governo. Em uniformidade de entendimento com os peritos, o encarregado entendeu que houve colaboração do fator operacional e material. Acrescentou que as condições climáticas eram desfavoráveis, com mar agitado e forte correnteza. Contudo, ressaltou, com base nos depoimentos, que a embarcação ficou sem governo devido ao gual drop que se partiu. Ademais, o senhor Antônio, condutor da escuna no momento da colisão, não era devidamente habilitado para conduzi-la. A PEN, em uniformidade, ofereceu representação em face do indiciado, com fulcro no artigo 14A da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo. Citado, foi regularmente defendido, sendo-lhe atribuída a gratuidade da justiça. A defesa alega, como dito em sede de defesa prévia, na fase inquisitorial, que a causa determinante foi a má visualização, o mau tempo, a corrente marítima com fortes ondas e os corais que circundam a região da navegação. Isso foi enfatizado no laudo pericial. Também o representado, regularmente e constantemente, mantinha manutenções periódicas na embarcação, dispensando minuciosos cuidados de conservação. Ademais, a representação ser liminarmente arquivada, pois, além da contradição das conclusões do laudo pericial, que acusou a negligência de manutenção do representado, enfatizou o mau tempo e as más condições da navegação. Acusou erroneamente o condutor de ter devidamente habilitado para conduzi-la e que não revela a realidade dos fatos. A escuna é de pequeno porte, do tipo de embarcação de esporte e recreio. Nesse sentido, o condutor, Antônio da Silva, conduzia a escuna da categoria de esporte e ou recreio em atividade não profissional, o que é permitido de acordo com a Norma 3 da DPC. Segundo orientações da Norma, o arraiz amador está apto para conduzir embarcações nos limites da navegação interior, exceto motoaquática. O acidente se deu nos limites de navegação interior e a embarcação não estava sendo utilizada para transporte de passageiros. Há que se considerar ainda que não houve nenhum prejuízo direto ou indireto. No mesmo sentido, há que se considerar que não houve danos ao patrimônio da União, sobretudo ao patrimônio do Brasil,
e nem as proximidades da maré onde aconteceu a fatalidade com a escuna do indiciado, tão somente danos materiais para si. Na fase de instrução, nenhuma prova foi produzida e alegações finais manifestaram-se as partes. É o relatório. Palavra com a senhora representante da Procuradoria Especial da Marinha, Procuradora Gabriela Monteiro Lopes. Senhor juiz-presidente, senhores juízes, o senhor Jackson Souza dos Santos, na condição de responsável pela segurança da embarcação, possui o dever de zelar pela manutenção da embarcação, colocando em condições seguras de navegação. Todavia, sua conduta demonstrou negligência e imprudência ao não observar a necessidade de conservação da embarcação e ao permitir que tripulante inabilitado conduzisse sua escuna, aumentando substancialmente a ocorrência de um resultado danoso, ensejando assim a colisão em comento. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o seu pedido de condenação com fundamento no artigo 14, a linha A, da Lei 2180 de 54. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Marcelo Davi, para que apresente suas conclusões. Senhores juízes, de tudo que consta nos presentes autos, verifica-se que a causa determinante da colisão da escuna com corais foi a avaria que retirou a capacidade de governo, deixando a embarcação à mercê do mar agitado e dos fortes ventos. A prova testemunhal foi uníssona no sentido de apontar a quebra do wall drop como causa do acidente. Tal conclusão também foi corroborada pela perícia técnica e referendada pelo encarregado do inquérito, elegendo a ruptura do cabo do timão como determinante para a colisão. Contudo, indo além, afirmou que houve deficiência de manutenção e de precaução e imputando responsabilidade ao condutor representado. Ora, se houvesse deficiência de manutenção, a responsabilidade deveria ser do proprietário e não do mero condutor. E mais, restou indubitavelmente reconhecido que a ruptura do wall drop, evento fortuito, causou o acidente. Assim deve ser julgado improcedente a representação, exculpando-se o representado. Entendo que deve ser equiparado a um evento de força maior. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves, para que apresente suas conclusões. Senhor presidente, senhores juízes, também acompanho o entendimento do relator. Foi um caso fortuito e, inclusive, com relação também à deficiência de equipagem, porque a embarcação está classificada para esporte e recreio e não para passageiros. Então, o marinheiro auxiliar de combate poderia conduzir a embarcação. Então, em discussão, eu também, a Procuradora Especial da Marinha mencionou que o condutor é inabilitado. Então, na realidade, ele não era inabilitado. Ele não tinha um ano como MAC, mas quando não tem um ano como MAC, ele não pode conduzir profissionalmente algumas embarcações determinadas a ver. Agora tem um probleminha aí também nesse processo, né? Porque a gente, há algum tempo, que eu falo, autoridade marítima, disse que escuna e saveiro só poderiam ser classificadas como esporte e recreio se o proprietário efetivamente fizesse o uso dela, como tendo até que fazer a vistoria. Normalmente, escuna e saveiro tem que ser classificado para atividade que não esporte e recreio. A gente chegou a essa conclusão há algum tempo lá na DTC. Né? Esse é um assunto interessante, porque lá na região de Itacuruçá, em que eu conheço um pouco, nós temos algumas pessoas que compram escunas simplesmente para praticamente passar o verão, moram na escuna, e o arraiz amador, ele, se estiver dentro das áreas anteriores, ele tem condições de conduzir, sabe? Ele está habilitado para conduzir, mas é isso aí que o senhor comentou, temos que ficar de olho, porque tem gente que tem essa escuna, dá essa desculpa, mas eventualmente contrata para passeios, né? Então existe um limiar interessante. Mas nesse caso aqui, apenas para eu entender, então o condutor era habilitado? Ele era habilitado como MAC, só que não tinha um ano. Tá. Bem,
Não havendo mais nenhum comentário, eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, para que apresente seu voto. Letra A, colisão de lancha com corais com danos materiais. Quanto à causa determinante, ruptura do guardrop. Decisão, julgar acidente da navegação como decorrente da fortuidade, exculpando-se o representado. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Júlio Neves, para que apresente seu voto. Com relator, senhor presidente. Como voto demais juízes, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto do senhor juiz relator, juiz Marcelo Davi, exculpando o representado e determinando o arquivamento dos autos. Publicação do voto no processo número 32.348 de 2018. Decidiu o tribunal, por unanimidade, julgar improcedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, exculpando o representado e mandando arquivar os autos. Processo número 31.199 de 2016. Relator, senhor juiz Nelson Cavalcante. Revisor, senhor juiz Fernando Alves Ladeiras. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Carlos Benedito da Silva Gomes, prático a bordo do navio Meridian. Advogado Dr. Ferdinando Gabriel Domingues. Hiroshi Miyata, comandante do navio Meridian, revel. Advogada doutora Úrsula de Souza Van Irven, Defensoria Pública da União do Rio de Janeiro. E eu passo a palavra ao senhor juiz relator, juiz Nelson, para que apresente o seu relatório. Senhor juiz presidente, senhores juízes, ao final desse processo eu vou sugerir um oficiamento à Ordem dos Advogados do Brasil para que apure uma falta ética desse doutor Ferdinando, que já é um conhecido nosso, contra... Ele está vivo? Não sei. E tampouco me interessa, para dizer a verdade, que ele é tão desagradável. Está embalsamado. Porque depois eu vou relatar aos senhores, os senhores vão entender. Não é contra o Tribunal Marítimo, mas contra o encarregado do inquérito. Bom, os autos tratam do aporramento entre dois navios durante uma manobra de desatracação no terminal da Companhia Docas de Santana, em Santana, no Amapá, ocorrido por volta das 15 horas e 50 minutos do dia 15 de novembro de 2015, que causou danos materiais nos dois navios. Esse acidente envolve o navio mercante Meridian, de bandeira panamenha, pertencente pela Ocean Woodland Shipping Co., que é um navio com 32 de boca e 203 metros de comprimento, e que era comandado pelo comandante de longo curso japonês Hiroshi Miyata, e era assessorado pelo prático Carlos Benedito da Silva Gomes. E o navio-tanque Sérgio Buarque de Holanda, brasileiro, com 135 metros de comprimento, 32 de boca, armado pela Transpetro. E quando estava atracado, o comandante era o capitão longo curso Valdifran Ferreira Deodato da Silva. Segundo apurou o inquérito, por meio da oitiva de 7 testemunhas, entre tripulantes dos dois navios, práticos de serviço, tripulantes dos rebocadores e trabalhadores do porto, subiram a bordo por volta das 15 horas o prático Carlos Benedito da Silva Gomes, acompanhado do prático Frederico Lemos e 3 praticantes de prático, tendo a manobra de desatracação do Meridian, do Pier 1 da Companhia Docas de Santana, ficado sob orientação do prático Carlos Benedito da Silva Gomes. Ele teria então colocado o rebocador Brigantia na popa por boreste e determinado que largassem todos os cabos de amarração e que o rebocador puxasse para fora do cais. O navio começou a abrir a proa e a popa simultaneamente. O prático deu ordem para desse uma paletada com máquinas atrás, navio com passo direito, para o navio abrir a proa para boreste e ordenou também que virassem o ferro de boreste, que havia sido lançado durante a trocação justamente com esse propósito. Pretendia que o navio ganhasse ângulo para entrar no canal de navegação, no entanto o navio ganhou segmento para ré, sem que a proa tendesse para boreste, mesmo com o auxílio do ferro, atingindo a pata do ferro de boreste do navio-tanque Sérgio Buarque de Holanda, que estava atracado no Pier 2, do mesmo terminal. O navio mercante Meridian continuou com segmento a ré. O prático determinou então que o rebocador largasse o cabo e se posicionasse no bordo oposto, a meia nau, para afastá-lo do navio-tanque. Com auxílio do rebocador por bom bordo, o Meridian conseguiu finalmente ir para boreste e entrar no canal de navegação.
O abarroamento provocou o entortamento da haste do ferro de boreste no navio-tanque, que ficou desbalanceado e impossibilitado de gurnir adequadamente, em face da dificuldade de giro e inclinação do ferro durante o encaixe no escovém. Causou também um arranhão linear no casco a meia nau por bombordo do navio Meridian. Os peritos da Capitania dos Portos do Amapá apuraram que o vento no momento do acidente era moderado, o rio estava calmo, maré de enchente com corrente acentuada e visibilidade boa. Disseram também que os dois navios estavam em excelente estado, com todos os equipamentos operando normalmente, ressalvando apenas os danos causados pelo acidente. Afirmaram que o fator operacional contribuiu para o acidente, pois o prático, apesar de ter muita experiência naquela manobra, não conseguiu retomar o controle da manobra depois que o navio ganhou o segmento a ré, em razão das características locais de vento predominante pelo través de boreste, somadas às características do navio com mais de 200 metros de comprimento. Afirmaram que a causa determinante para o acidente teria sido a manobra incomum do prático, somada à permissividade do comandante de não ter interferido na manobra, ainda que notasse que o prático estava manobrando de modo diferente, dando paletadas a ré e se aproximando do navio-tanque. O encarregado do inquérito acompanhou as conclusões dos peritos e indiciou o prático Carlos Benedito da Silva Gomes por ter decidido prosseguir com a manobra do navio com mais de 200 metros de comprimento, apesar das características adversas próprias do rio Amazonas naquele porto durante as marés de enchente e em razão do vento predominante, que teria exercido força sobre o costado de Boreste, além das características próprias do porto, que limitam o espaço de cada pier a apenas um navio. Indiciou também o comandante do navio, o capitão do longo curso japonês Hiroshi Miyata, por ter permitido que a manobra seguisse diferentemente de seu entendimento, pois teria declarado em seu depoimento que advertira ao prático que seria perigoso dar paletadas a ré, pois poderia provocar a aproximação demasiada do navio-tanque e que, na sua opinião, o prático deveria ter primeiro mandado recolher o ferro a fim de abrir a proa para só depois acionar o rebocador. Ambos foram notificados do resultado do inquérito, mas apenas o prático apresentou defesa prévia, firmada por advogado particular devidamente constituído, na qual afirma que teria sido uma injustiça o indiciamento do comandante japonês, que estava sendo assessorado pelo prático em sua primeira viagem do Brasil à Amazônia, e da asa do passadiço nada poderia fazer para evitar o acidente. Isso é o advogado prático defendendo o comandante. Bom, afirma que faz a defesa do comandante na qualidade de amicus curiae, e pede, assim, que ele não seja representado. Em sua própria defesa, afirma que não teria dado causa ao acidente, mas o prático que atracou o navio Meridian, que teria deixado o ferro a uma distância menor que a habitual, armando-lhe uma verdadeira arapuca, segundo suas palavras. Segundo ele, na manobra de atracação, o ferro teria sido lançado a uma distância menor que a correta, que deveria ser de 3 vezes o tamanho da boca do navio, 96,6 metros no caso. Chamou atenção para o fato de o rebocador convencional colocado à disposição na manobra não seria adequado para a manobra, mas que esse estaria posicionado pela popa para auxiliar o navio a abrir, à medida que o ferro vai sendo recolhido, mantendo o navio paralelo ao cais e se afastando progressivamente. Apresenta um croquis do cais, constituído em um ângulo em relação ao berço seguinte, onde estava atracado o navio-tanque, e próximo a uma falésia que impede que o navio a ser desatracado se movimente para adiante, sendo o uso de um rebocador e do ferro fundamentais para a manobra, transcrevendo o trecho do relatório do inquérito em que o encarregado descreve as dificuldades do local em razão do espaço limitado e da ação do vento constante de través por boreste. Encerra afirmando que naquele porto haveria disposição para a manobra somente um rebocador convencional, que o segundo pier recebe petroleiros que dista apenas 30 metros do outro, que o presente acidente seria apenas uma tragédia anunciada e que seria recomendável que o Tribunal Marítimo recomendasse a inclusão de mais um rebocador na frota disponível para aquele porto, pedindo para que não seja representado em razão do acidente ter sido resultado de um fortuito. O inquérito se encerra com uma nota do encarregado, na qual destaca que as palavras utilizadas pelo advogado e do prático em sua defesa prévia seriam ofensivas, tendo sido chamado por ele de negligente no exercício do seu dever, nominando-o inclusive de Mr. Negligência,
e com tal linguagem ele teria descumprido o dever de urbanidade que lhe impõe o Código de Ética da OAB ao tentar depreciar e desqualificar os atributos morais e profissionais daquele encarregado no exercício de sua atividade pública em detrimento de defender seu cliente. Esses autos foram encaminhados ao Tribunal Marítimo, que os enviou à Procuradoria Especial da Marinha, que ofereceu representação em face do prático Carlos Benedito da Silva Gomes e do comandante Hiroshi Miyata, com fulcro no artigo 14, alinea A da Lei 2.180/54. A representação foi recebida na sessão do dia 19 de abril de 2018. O comandante do navio estrangeiro residente fora do Brasil foi citado por edital na forma do que dispõe a Lei 2.180 em conjunto com o nosso regimento interno, mas não apresentou contestação no prazo assinalado no edital, tendo sido declarado rével. Sendo rével citado por edital, a ele foi indicado um curador, mundo cumprido pela DPU do Rio de Janeiro, que fez sua defesa por negativa geral, destacando as prerrogativas do órgão e pediu gratuidade de justiça. O prático apresentou contestação tempestiva através do mesmo advogado que firma a defesa prévia. Afirma de plano que a afirmação contida na representação de que ele teria sido a um só tempo imprudente, negligente e imperito seria um tratamento digno de motoristas bêbados que atropelam pedestres. Descreve os termos negligência como desleixo, descuido, incúria, desatenção, menoscabo, menosprezo e preguiça, termos que constariam, segundo ele, no dicionário Aurélio, para afirmar que seriam termos inaceitáveis e ofensivos à honra do profissional representado. Reafirma que negligente e omisso teria sido o encarregado do inquérito, quando por desleixo, descuido, incúria, desatenção, menoscabo, menosprezo e preguiça, teria deixado de intimar para depor o prático que atracou o navio, pois entre os testemunhos tomados, um deles, do senhor Clésio de Almeida Silva, chefe de seção de segurança do porto, teria afirmado que possivelmente o ferro teria sido largado antes do tempo no momento da atracação. Segundo a defesa, essa afirmação corroboraria com a que ele mesmo fez durante o seu depoimento, de que o ferro teria sido largado a menos de 3 bocas, largura do navio, ficando em distância mais curta que a distância ideal. Descreve que com o recolhimento do ferro, o navio se colocaria no canal, fazendo às vezes de um segundo rebocador, que o porto não teria, mas com a pouca distância isso teria sido possível, sendo necessária a cariação do prático que fez a atracação com o senhor Clésio, ato que o encarregado do inquérito teria deixado de fazer por falta de acuidade, zelo e por preguiça. Descreve a maneira como a manobra foi planejada e feita como deu errado, sendo acompanhado pelo comandante, que não interferiu na mesma, sinalizando que as ações do prático estavam corretas. Diz que o acidente seria um típico caso fortuito em razão das características predominantes próprias e adversas do Rio Amazonas, no porto da Capitania Docas de Santana, durante as marés de enchente, que teria influenciado decisiva e diretamente na manobra. Pede para ser exculpado. Aberta a instrução, nenhuma prova foi produzida. Em alegações finais, a Procuradoria reportou seu inicial. O comandante do navio, através da DPU, destacou que estava sendo assessorado por prático experiente, conforme teria afirmado o próprio encarregado do inquérito, e que as condições climáticas teriam também contribuído para o acidente, de modo que o nexo de causalidade entre a eventual ação ou omissão sua e o acidente se quebraria, pedindo para ser desculpado. É curioso isso, não é a primeira vez que eu vejo a DPU apresentar defesa só nas alegações finais, ela não contesta. Nas alegações finais ela faz uma técnica de direito criminal, que não é própria do processo administrativo, mas ela faz isso, por isso que eu li para os senhores. O prático não se manifestou em defesa, aliás, em alegações finais. Esse é o relatório, senhores juízes, senhor juiz-presidente. Muito obrigado, juiz Nelson. Passo a palavra à senhora representante da Procuradoria Especial da Marinha, procuradora Gabriela Monteiro Lopes. Senhor juiz-presidente, senhores juízes, esta Procuradoria reitera os termos da sua inicial. O senhor Carlos Benedito da Silva Gomes, na qualidade de prático a bordo do navio Merídia, foi imprudente, negligente e imperito ao indicar a manobra de desatracação quando a correnteza do rio estava entre 3 e 4 nós e empurrava o navio para bombordo, na direção do costado do navio Sérgio Buarque de Holanda. Também ao realizar manobra de forma incomum e pouco usual, fazendo com que o navio caísse para ré, indo de encontro ao navio Sérgio Buarque de Holanda, que estava atracado no Pier 02, encontrando também dificuldades para manter o navio Merídia em paralelo ao pier durante a faina de desatracação, permitindo que esta embarcação se deslocasse em direção ao navio. Também
por somente agir quando as duas embarcações já se encontravam muito próximas, culminando na presente abarroação. Também merece reprimenda o senhor Hiroshi Miyata, na qualidade de comandante do navio Meridia, porque foi negligente no desempenho de sua função de comandante, pois permitiu que o prático realizasse a manobra diante das condições climáticas adversas, percebendo que o uso das palhetadas a ré poderiam provocar a abarroação do navio Sérgio Buarque de Holanda, e mesmo assim não adotou qualquer providência para impedir tal manobra, contribuindo para a abarroação. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação dos representados, com fundamento no artigo 14, alínea A da Lei 2180, de 54. Eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, o juiz Nelson, para que apresente suas conclusões. Obrigado, senhor presidente. Senhores juízes, a acusação que pesou sobre o primeiro representado, o prático Carlos Benedito da Silva Gomes, é que ele teria sido a um só tempo imprudente, negligente e imperito ao dar início à manobra, quando a correnteza que atuava pelo través de bom bordo do navio, com força de 3 a 4 nós, e empurrava o navio na direção do navio-tanque, por fazer desatracação de forma incomum e pouco usual, deixando que o navio caísse a ré na direção do navio-tanque, e finalmente por ter demonstrado dificuldade em manter o navio paralelo ao cais, permitindo que esse se deslocasse agindo tardiamente, dando causa à abarroação. A parte das ofensas dirigidas pela defesa do prático à pessoa do encarregado do inquérito, chamando, entre outras coisas, de preguiçoso, há argumentos na contestação que seriam capazes de contrapor-se às acusações. No entanto, por princípio básico do processo, o ônus da prova cabe a quem alega e a defesa negligenciou o seu dever. O primeiro argumento da defesa é que o local seria de difícil manobrabilidade, pois haveria uma falésia à proa do navio naquele berço, impedindo que, obviamente, simplesmente saiam navegando para avante, devendo girar a proa com auxílio do ferro, de modo a colocá-lo em posição para navegar. Essa habilidade cabe ao prático, que vai a bordo auxiliar os comandantes justamente porque a manobra não é simples e depende de conhecimentos que fogem ao comum, como, por exemplo, saber em que ponto da variação de maré essa manobra deve ser feita, até que velocidade de vento pode ser feita e etc. Portanto, o fato de a manobra ser difícil não exclui a responsabilidade do prático, que está ali exatamente por tal motivo. Esse argumento da defesa, portanto, deve ser rejeitado. A defesa argumentou, ademais, que teria à sua disposição para auxiliar nas manobras somente um rebocador convencional, e ainda que o prático que fez a atracação desse navio não teria lançado ferro a uma distância capaz de auxiliar a manobra de desatracação. Esses argumentos são até plausíveis, porém carecem de ser bem provados. Caberia à defesa do prático juntar aos autos documentos e perícias que demonstrassem a dificuldade adicional encontrada em razão de o rebocador não ter conseguido bem auxiliá-lo naquela manobra, e caberia a ele pedir, outrossim, a inquirição do prático que fez a atracação, uma vez que acusa de imperito ao largar o ferro próximo demais. Ao contrário do que disse em sua defesa prévia e depois na contestação, não era ônus do encarregado do inquérito obter tal prova. Esse ônus da defesa e dessa obrigação, era ônus da defesa e dessa obrigação não se desincumbiu. O segundo representado, o capitão de longo curso japonês Hiroshi Miyata, foi, por sua vez, acusado de negligência no desempenho de suas funções por ter permitido que a manobra fosse feita apesar das condições de correnteza e vento descritas nos autos, e por não ter adotado medidas contrárias às ordens do prático de dar palhetadas à ré, ação que poderia causar o abarroamento. Não há nada que o comandante devesse fazer além de acompanhar a manobra, como o fez. Não se trata de um terminal localizado em Águas Parelhas, dentro de um lago, mas um terminal portuário localizado na embocadura do Rio Amazonas, sujeito à ação de vento e correnteza de força extraordinária. Não é uma condição incomum e, por tal razão, as manobras dependem do auxílio de um prático experiente. O que se poderia esperar de um comandante japonês naquela condição? Ademais, dar palhetadas com hélice para avante ou para ré são manobras comuns na desatracação de navios, nesse e em outros portos pelo mundo, manobra que foi recomendada pelo prático do porto. O prático é que sabia que o navio-tanque havia lançado, ele também, o ferro na água para auxiliar na desatracação,
e assim sabia também do risco de, ao tomar seguimento para a ré, acabar por colher o ferro do outro navio. Nenhuma responsabilidade deve recair sobre o comandante, pois não há nos autos nenhuma ação ou omissão sua que tenha contribuído para a ocorrência do acidente. Assim, o acidente na navegação que nesses autos se caracterizou pelo aborramento entre as obras vivas de um navio e o ferro de outro durante manobra de desatracação, que causou danos materiais em ambos, teve por causa determinante a movimentação do navio que desatracava para cima do navio atracado, depois de acatarem as ordens de dar paletadas de máquinas à ré passadas pelo prático ao comandante. Deve a representação, portanto, ser julgada parcialmente procedente para responsabilizar o prático e exculpar o comandante pelo acidente na navegação. Na aplicação da pena, deve-se levar em consideração que o prático não possui nenhuma condenação nessa corte, nem outros processos em andamento. Deve-se, por fim, encaminhar cópia das peças da defesa prévia da contestação, além do relatório do inquérito e a nota do senhor encarregado de folhas 342/343 para a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Pará, de forma que o Conselho de Ética daquela honrosa entidade tome as medidas que entender aplicáveis em razão das palavras desrespeitosas dirigidas pelo advogado ao encarregado do inquérito. É assim que eu concluo, senhores juízes. Senhor juiz presidente. Muito obrigado, juiz Nelson. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Ladeiras, para que apresente suas conclusões. Senhor juiz presidente, senhores juízes, acompanho integralmente as conclusões do eminente relator e ressalto que não há representação de parte chamando o prático que atracou para o polo passivo. Então, uma alegação feita dessa forma, ela não tem nenhuma garantia, porque não trouxe prova do que ele alegou, e não chamou para o polo passivo aquele que disse que cometeu o erro na atracação. Então, não dando nem oportunidade de ampla defesa contraditório, não pode ser aceita a argumentação da defesa. No restante, acompanho integralmente o eminente juiz relator. Em discussão. Além do que o prático foi representado. O outro não. O outro não foi. Não, mas o que estava assessorando era esse, né? Era esse. Mas uma dúvida eu pergunto aos senhores marinheiros. É paletada ou palhetada com H que se diz essa manobra? LH. LH? Tá bem. Obrigado. Não, só ficou uma dúvida aqui. Esse navio atracou e o ferro foi largado por Boreste por segurança ou algum critério lá do prático anterior, é isso, né? Então esse prático que estava desatracando acusa o prático que atracou o navio de ter deixado o ferro muito curto. Mas ele não checou a situação do ferro antes de suspender, foi isso que eu entendi. Foi isso que ele disse quando foi indagado, que ele, porque lá para desatracar nessa posição, a gente esteve julgando recentemente um processo aqui no tribunal, nesse mesmo terminal complicado. Ele fica num ângulo, dois berços em um certo ângulo, né? E para sair desse berço com a corrente do coisa, eles largam o ferro antes e usam o recolher o ferro como se fosse uma força de um rebocador, né? Para puxar a proa do navio para a correnteza. Só que ele tem uma distância apropriada, né? Eu lembro que na discussão que tivemos num outro processo, quem disse que a distância não tinha sido boa tinha sido o rapaz do Porto. E aí o prático foi condenado com base no argumento lançado aquela pergunta que tem vindo no final do inquérito. O que o senhor acha que poderia ter acontecido? Eu acho que ele não soltou o ferro no lugar certo. Talvez fosse até uma boa recomendação que se apurasse qual é o lugar certo. Bota-se uma boia naquele lugar? Como é que se pensa nisso? Para que os encarregados do inquérito buscassem a prova com mais precisão. Aqui o prático disse que foi o outro que errou. Lá quem disse que o prático errou foi o rapaz do Porto. E aqui o prático disse que o outro errou, mas não o chamou, como disse o juiz Ladeiras, que talvez não fosse necessário sequer propor uma representação de parte, mas podia pedir para ouvi-lo, né? Podia pedir para ouvi-lo. Ele tem todo o cabedal de provas permitidas em direito à sua disposição. Ele não fez, então, né, não tinha o que fazer. Obrigado, juiz Nelson. Em discussão, mais algum comentário? Juiz Nelson, com relação a esse lamentável incidente envolvendo um advogado maritimista do Pará, esse ofício será assinado por mim, tá? Isso é muito grave, especialmente aqui no Tribunal Marítimo,
em que os advogados que aqui militam primam pela elegância, pela educação, pela urbanidade. E esse tipo de atitude tem que ser coibida. Então depois nós vamos conversar e verificar como será encaminhado isso e que setores nós encaminharemos o acordo e os comentários do Tribunal Marítimo em decorrência de seu julgamento. Não havendo mais comentários, eu retorno a palavra ao senhor juiz relator, juiz Nelson, para que apresente o seu voto. Senhor juiz presidente, senhores juízes, quanto à natureza e extensão do acidente de navegação, aborramento entre as obras vivas de um navio em desatracação contra o ferro de um navio atracado, com danos materiais em ambos. Causa determinante, movimentação do navio que desatracava para cima do navio atracado, depois de acatarem as ordens de dar palhetadas para a ré, passadas pelo prático ao comandante. Decisão julgar o acidente da navegação constante do artigo 14, linha A, como decorrente da imperícia do primeiro representado, prático Carlos Benedito da Silva Gomes, condenando-o a pena de repreensão e pagamento das custas processuais, com fogo no artigo 121, inciso 1, combinado com o artigo 124, inciso 1 e 128, todos da Lei 2.180/54. Exculpar o segundo representado, o capitão de longo curso japonês Hiroshi Miyata. Medidas preventivas, encaminhar cópia desse acordo e das peças da defesa prévia e contestação, além do relatório do inquérito e a nota do senhor encarregado do inquérito, de folhas 342/343, para a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Pará, de forma que o Conselho de Ética daquela honrosa entidade tome as medidas que entender aplicáveis em razão das palavras desrespeitosas dirigidas pelo advogado ao encarregado do inquérito, consideradas por ele ofensivas à sua honra, conforme posto em sua nota. Muito obrigado, juiz Nelson. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Ladeiras, para que apresente seu voto. Com o relator, senhor presidente. Como voto demais juízes. Assim sendo, decide o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto que foi apresentado pelo senhor juiz relator, juiz Nelson. Publicação do voto no processo número 31.199 de 2016. Decidiu o tribunal, por unanimidade, julgar procedente em parte a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o primeiro representado à pena de repreensão e ao pagamento das custas processuais e exculpando o segundo representado. Medidas preventivas e de segurança, encaminhar a cópia do acórdão e de peças dos autos à seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, no Estado do Pará, nos termos do voto do senhor juiz relator. Processo que será arquivado nos termos do artigo 69, parágrafo 3º, do Regimento Interno Processual do Tribunal Marítimo. Processo do senhor juiz Nelson Cavalcante, número 33.721, de 2019. Processos que serão arquivados nos termos do artigo 70, parágrafo 1º, inciso 2º, do Regimento Interno Processual do Tribunal Marítimo. Processo do senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves, número 34.091, de 2020. Processo do senhor juiz Fernando Alves Ladeiras, número 34.093, de 2020. Processo do senhor juiz Júlio Neves, número 34.167, de 2020. Esgotada a matéria da pauta. Palavra aberta aos senhores juízes. Bom, não havendo nenhuma manifestação, eu relembro que a nossa próxima sessão será amanhã, dia 9 de setembro, sessão por videoconferência às 13h30. Não havendo mais nada a declarar, está encerrada a presente sessão. Uma boa tarde a todos.